O que está te impedindo de fluir, de transbordar e de viver tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. E nós estamos falando durante essa semana sobre mudança. Qual que é a chave da mudança? Fala assim comigo, ó. Desbloquear para fluir. Desbloquear para fluir. Como assim? O que é desbloquear? O que é um bloqueio? Bloqueio é tudo aquilo que está te impedindo de avançar e viver tudo que Deus tem para sua vida. É que nem uma pedra no teu caminho, é que nem uma barreira, qualquer coisa que esteja diante de você e no meio de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Antes de te contar tudo que eu preparei junto com Deus aqui para te contar, o Senhor, antes de ligar a câmera aqui, Ele me trouxe aquela música à memória, que fala assim, ó. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória, tu és digno de tudo. A gente vai desbloquear quando a gente sair de cena. A gente vai desbloquear quando a gente entender que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, toda a glória é dele. Vamos entender isso com muita clareza aqui juntos. Sabe, hoje eu quero falar com vocês sobre a história de José de uma perspectiva diferente, porque a gente não vai falar de José, a gente vai falar dos irmãos de José. Talvez você, a gente tenha se identificado com José, né? A gente tenha pensado, sou eu, José. Sou eu o injustiçado, sou eu o que sofreu inveja, o que sofreu perseguição, sou eu que recebeu o mal, sou eu. E eu não estou falando que você não tenha vivido alguns momentos da sua vida ou tempos da sua vida de injustiça, de dor, de sofrimento. Não estou falando isso, mas é porque nós somos tão pecadores quanto os irmãos de José. Quem é que está sem pecado que atire a primeira pedra? Quem é que nunca pecou? Quem é que nunca falhou? Quem é que nunca teve um pensamento mau? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca cometeu um pecado, um mal? Quem? Não é necessitado da graça de Deus? Quem não é necessitado do perdão de Deus? Quem não é necessitado do favor, da misericórdia do Senhor que se renova cada dia? Quem? Todos nós somos, todos nós. Então, família, os irmãos de José, eles fizeram mal para José. Os irmãos de José, eles tiveram inveja de José. Os irmãos de José quiseram matar José. Os irmãos de José quiseram e venderam José. Jogaram José num poço. Venderam José. Eles fizeram mal, eles pecaram, certo? Mas ainda assim, o Senhor, Ele sustentou José, Ele guiou José, Ele esteve com José durante todo um caminho e fez José chegar no destino que Ele falou que ia chegar. E quando José chegou lá, o Senhor permaneceu guiando, governando o coração de José. E a partir de José, o Senhor fez o bem para os irmãos de José. O Senhor fez o bem quando eles não mereciam. Deu um favor imerecido, ou seja, eles começaram a desfrutar, eles podiam desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado por José. Tudo aquilo que José conquistou foi porque o Senhor estava com ele. Foi porque o Espírito de Deus estava com ele. Porque a presença de Deus estava com ele. E os irmãos de José que fizeram mal para José desfrutaram, podiam desfrutar em determinado tempo de tudo aquilo que José conquistou com Deus, mesmo quando eles não mereciam. Essa é a bondade de Deus. Essa é a bondade de Deus que está sobre a nossa vida. Esse é o amor de Deus que está sobre a nossa vida. Não é merecimento, é graça, é favor, é bondade, é quem Ele é. Não é sobre nós, é sobre quem Ele é. Então, para a gente desbloquear, a gente precisa primeiro enxergar a verdade. Enxergar a nossa verdade, enxergar quem a gente é, entender que a gente precisa do perdão do Senhor, pedir perdão do Senhor.
Pedir a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor vai nos dar uma segunda chance, uma nova oportunidade de viver algo novo, de viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então a gente precisa, em primeiro lugar, receber o perdão, pedir o perdão, receber o perdão, se arrepender verdadeiramente, desejar verdadeiramente viver algo novo a partir desse perdão que Deus tem para nós. E depois a gente precisa também perdoar o próximo, né? Porque como a gente disse aqui no início, não estou dizendo que você não viveu injustiça, perseguição, maldade na sua vida, não. Eu tenho certeza que todos nós também passamos por isso. Por quê? Porque somos todos pecadores, né? Antes de sermos perdoados e justificados, somos pecadores. Depois que Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos redime, nós somos justiça de Deus, nós somos justificados e podemos viver na graça, na bondade, viver o projeto original de Deus, ter acesso ao Senhor, viver com o Espírito Santo de Deus todos os nossos dias, em todo o tempo, em todos os nossos caminhos, amém? Então a gente tem que entender que a primeira coisa é pedir perdão, a segunda coisa é a gente perdoar. Se a gente não perdoar o próximo, o Senhor não pode nos perdoar. Porque é bloqueio. É algo que nos impede de fluir. Nos impede de acessar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe por que eu estou te falando isso? Os irmãos de José, então eles estavam ali com tudo disponível para eles. Mas sabe qual era a visão deles? Eles pensavam assim, meu Deus, será que o que está acontecendo aqui é tipo uma pegadinha, é uma armadilha? Será que Deus está nos punindo? Será que Deus vai nos punir? Eles ficavam com medo o tempo todo de desfrutar, de acessar aquilo que já estava ali na cara deles. Porque eles ainda estavam carregando o peso, a culpa do passado, da maldade, da perversidade deles, do pecado deles. Então, eles estavam ali diante da bondade do Senhor, pensando, será que Deus está nos punindo? E a graça de Deus e o favor de Deus estava falando, não, a gente vai dar para eles, não conforme o merecimento deles, mas tudo do melhor. Eles vão desfrutar do melhor dessa terra. Uau! Essa história é para nós, porque nós desfrutamos do melhor dessa terra, podemos desfrutar do melhor dessa terra, nós temos a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna, nós podemos desfrutar do melhor. Por quê? Pela graça, não pelo nosso merecimento. Pela bondade de Deus e não pelo nosso merecimento. Por quem Ele é. Pelo caráter dele, pelo coração dele, não por nosso merecimento. Então, primeira coisa a se fazer é pedir perdão. A segunda coisa é perdoar. Como é que faço, Fernanda, para perdoar? Como é que eu faço, Fernanda, para perdoar? Perdão é decisão. Muita gente pode te dizer não é. Mas você precisa decidir em todo tempo. Toda vez que vier um pensamento mal, você vai falar, não, eu já decidi perdoar. Eu já entreguei para Deus. Eu já peguei essa bagagem pesada, esse fardo pesado, eu já entreguei para Ele. Eu já coloquei na mão dele, eu já escolhi descansar, eu já escolhi confiar nele, nos planos dele, nos caminhos dele, que são muito loucos, né? Porque imagina José lá vivendo o caminho dele e o caminho de Deus, na verdade. Como é que José ia ter essa perspectiva? Meu Deus, eu estou sendo jogado fora pelos meus irmãos, jogado num poço, vendido, preso injustamente. Isso aqui é caminho do Senhor. Os caminhos do Senhor são melhores e maiores do que os meus. Amém. É muito difícil, mas é possível com o Senhor. É possível com o Senhor, porque o Senhor sustenta, o Senhor fortalece, o Senhor faz a gente ter a perspectiva do céu, do alto, a perspectiva dele, os olhos dele, amém? Então, a gente precisa entender que além da gente pedir o perdão e a gente perdoar, a gente também precisa se perdoar. A gente precisa se perdoar, tirar também essa culpa, esse peso dos nossos erros do passado, porque senão a gente não consegue avançar, a gente está aqui bloqueado. Desbloquear para fluir. Essa é a chave da mudança. Se você quer viver algo novo, parar de repetir os velhos ciclos, você precisa desbloquear para fluir e viver, desfrutar de tudo que Deus já tem para sua vida. Mas para isso você vai precisar pedir perdão, perdoar o próximo, assim como você gostaria de ser perdoado. E se perdoar, você precisa se perdoar. A gente precisa entender que tudo está cooperando para o bem e para o propósito do Senhor com as nossas vidas. Então, por mais que seja difícil a gente entender todas as coisas, a gente pode confiar.
A gente pode crer, a gente pode escolher acreditar que o Senhor está fazendo tudo cooperar, tudo cooperar, tudo cooperar. Amém? Uma hora vai fazer sentido. Uma hora o Senhor vai nos mostrar. Uma hora as pecinhas vão se encaixar, assim como foi na vida de José. Amém? Mas a gente precisa receber, se abrir o coração para receber essa graça, essa bondade, essa misericórdia do Senhor. Esse perdão do Senhor, tá? Quantas vezes Jesus não falou, vá em paz, seu perdão, os seus pecados estão perdoados, ou você pode se levantar porque os seus pecados estão perdoados. Então muitas vezes tudo que está nos impedindo de fluir é porque a gente não recebe o perdão, não perdoa e não se perdoa, tá? A gente precisa também desapegar da velha história, desapegar do passado. Senão a gente fica pensando sempre que vai repetir os mesmos ciclos. Na nossa mente, às vezes a gente tá assim, ai meu Deus, será que vai acontecer tudo de novo? Ai, acho que... Você acorda já seu dia pensando que vai ser tudo igual. Com os mesmos pensamentos, com os mesmos posicionamentos, se vendo da mesma maneira. Ai, vai acontecer de novo. Eu vou fazer assim e vai acontecer assado. Eu vou receber a injustiça de novo, vou receber a inveja de novo, vou receber a maldade de novo, vou receber a perseguição de novo, e vai ser assim de novo, de novo, de novo, e você não vive um novo ciclo. Que você não está se abrindo para viver aquilo que Deus tem para sua vida. É isso que Deus tem para sua vida? Deus tem algo novo para sua vida. E você precisa desfrutar, aprender a acessar, decidir a acessar, a desfrutar daquilo que Deus libera sobre a sua vida. Não sobre si mesma, com seus achismos, o seu eu, né? Quem está muito cheio de si, perde a vida de Deus. Quem quiser reter a sua própria vida vai perder a minha. Então a gente precisa o quê? Se esvaziar. Esvaziar do medo. O medo é um bloqueio gigantesco. Aí é tanto medo que a gente vai passar aqui o dia inteiro falando de todos os medos que a gente pode ter e que impede a gente de viver tudo que Deus tem para nossa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. Os irmãos de José, eles tinham medo de serem tratados conforme os erros do passado deles. E todo medo que você tiver na sua vida, seja lá qual for, é o medo de ser desaprovado por pessoas, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, não sei, qualquer medo de dar tudo errado, medo do mal, qualquer medo, ele é curado de uma só única maneira. Qual é essa maneira? A Bíblia vai dizer que o amor perfeito lança fora todo medo, inteiro, é inteiro. Quem é esse amor perfeito? É a presença de Deus, é a presença de Jesus. Então é buscando a presença do Senhor, andando na presença do Senhor, que todo medo vai ser lançado fora. Amém? Que a sua vida, que todos os seus caminhos sejam guiados por esse amor, por essa bondade, por essa misericórdia do Senhor. Que Jesus ganhe espaço em todos os seus caminhos, que o senhorio de Jesus, que a presença de Deus ganhe espaço em cada um dos segundos da sua vida, por toda a sua vida e até depois do fim. Amém? Família, por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau.